Olá, queridos, boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Abinadab e eu vou estar responsável por algumas disciplinas deste curso online. E este é o nosso primeiro contato. Espero que os irmãos possam aproveitar bem a aula. É uma aula básica introdutória da disciplina Teologia, né? Não é todo o curso de teologia, mas é apenas a disciplina que trata diretamente da teologia, da ideia, do que é, do que fala. Talvez vocês já tenham visto isso na própria introdução à teologia, algumas coisas aqui, mas nós vamos abordar também outras coisas a mais, né? Não tudo, porque como diz, é um curso básico, preparando você para um intermediário e futuramente um avançado em teologia. E espero que seja algo bem esclarecedor na vida dos irmãos, né? Também espero que o áudio esteja bom, porque eu gosto mesmo de gravar com o meu equipamento, né, que tem a mesa de som, tem o microfone, tudo normal, mas aprove a Deus que nós fizéssemos dessa forma. E vamos lá, sem mais delongas, a nossa aula de teologia. E nós começamos, querido, da seguinte forma, né? Quem deveria ler um livro de teologia? A teologia é para todos, com certeza. Todo cristão precisa ser teólogo. Na verdade, de uma maneira ou de outra. Todos nós já somos teólogos. E aqui está o problema. Não há nada errado em ser teólogo, leigo ou teólogo formado. Mas certamente ser mau teólogo ou teólogo relapso é muito ruim. Portanto, todo cristão deveria ler livros de teologia. Bom, queridos, pegando este texto como base, depois eu vou estar mandando essa apostila para vocês, até porque também ela está disponível na internet. Eu estou só usando ela como base para que esta aula tenha um norte, uma direção, um início, um meio e um fim. Quando nós começamos a pensar sobre Deus, quem é Deus, o que Ele fez na nossa vida, e eu vou colocar esta imagem aqui, se nós cremos ou não cremos em Deus, nós passamos a ser um teólogo. Porque todo mundo, querido, de uma criança ao mais velho, eles têm alguma ideia sobre Deus, independente deles crerem ou não em Deus. E todo cristão, ele deve sim ter um conhecimento teológico. Hoje, infelizmente, nós temos uma igreja preguiçosa, que não tem o hábito de ler nem sequer a Bíblia, né? Que carrega debaixo do braço muitas vezes, muito menos estudar o conteúdo dela. E quando ainda estuda assim de forma um pouco desorganizada ou um pouco de forma superficial. Sendo que a Escritura, nós temos que entender que nós estamos lidando com textos de origem judaicas. Textos que foram escritos para judeus. E é muito importante com que nós venhamos a entender qual a cosmovisão desse povo. Mas e aí, professor, se eu estudar a teologia, conhecer todos os conceitos dos judeus sobre a Bíblia, sobre cada texto, sobre cada parte, eu vou saber já tudo da Bíblia? Não. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Conhecimento, ele é apenas conhecimento. Só que vida com Deus é uma outra coisa. Precisamos de conhecimento da palavra para conhecer a Deus? Com certeza. Mas Deus, queridos, ele se revela a cada dia a mim e a você. Deus, ele fala conosco, ele inspira o nosso coração, ele limpa a nossa alma. Você vê que o apóstolo Paulo fala lá atrás sobre a lavagem de água pela palavra. É um texto muito interessante. E lá, queridos, neste texto está, vamos dizer assim, nós começamos a entender qual o sentido da palavra de Deus. E por que nós temos que ter, vamos dizer assim, para começar a conhecer a Deus, nós temos que ter um conhecimento bíblico básico. Se você leu a Bíblia 1, 2, 3 vezes,
e você já conseguiu formular uma ideia, você já tem uma base sobre quem é Deus, como Ele age, como Ele pensa. Mas, infelizmente, o que é que acontece quando as pessoas elas começam a... Deixa eu só mudar aqui de imagem. Elas começam a conhecer, elas começam a conhecer a palavra. A tendência, queridos, é nós limitarmos a ação de Deus à nossa cosmovisão. E aí acontece algo que eu acho um pouco perigoso, vamos dizer assim. Que acontece um probleminha bem sério nos nossos púlpitos. Vou fixar a imagem aqui, você vai poder ver a imagem, ok? Que é isso aqui, ó. Preste atenção. Não use o altar para descarregar suas indiretas. Microfone não é arma. Igreja não é tribunal. Você não é juiz. E os membros não são réis ou não é réu. Pregue a palavra. Querido, o que é que a teologia tem a ver com a pregação da palavra? Nós, queridos, tendenciamos a pregar a Deus da forma que nós achamos que Ele é. E muitas vezes fundamentando em ideias que são já antigas, arcaicas, ultrapassadas, coisas que surgiram lá no período da Idade Média e não tem fundamento bíblico de fato. Muitas vezes tem um versículo que pegaram de forma isolada e nesse versículo criou-se uma doutrina. E aí pegaram outros textos que aparentemente falam daquele assunto, sendo que não falam. Quando você vai olhar certos contextos, não fala. Quando você pega o contexto do texto, não apenas um versículo isolado. E aí cria-se toda uma narrativa. E devido nós, por exemplo, a Igreja Católica, ela ser responsável por muito da teologia que nós temos hoje, e nós ainda temos muita da teologia romana no nosso meio, nós temos uma cosmovisão de Deus um pouco errada. Não é que a teologia romana esteja toda errada, mas uma boa parte dela está, porque eles querem invalidar várias coisas. Claro, querido, que nós temos que nós não devemos, como bom cristão, nos esquecer que nós estamos na dispensação da graça de Deus. O que nós chamamos de lei, né, já passou. Mas e o judeu, pastor? O judeu, o tratar de Deus com ele é outro. A gente não deve nem estar julgando eles e nem se metendo. Deixa eles e Deus. Para você ter uma ideia do que é isso, no período de Jesus, queridos, no período de Jesus haviam muitas, como é que eu posso dizer? Só olha aqui a imagem. Haviam muitas religiões em Israel. Haviam bastantes religiões. E o que era que acontecia lá? Jesus nunca falou nada contra estas religiões. Porque aquele período de sair confrontando, botando a pulso o povo idólatra de dentro das terras de Israel já tinha passado. Você vê que, pelo menos eu nunca ouvi dizer que Herodes, o rei que estava reinando ali naquele momento, tivesse alguma ligação com a casa de Davi. Mas você vê que no período dos Mashiach, os reis, né, os ungidos, a partir de Saul ou Shaul, que foi o primeiro Mashiach, ou o primeiro rei ungido, você vê que foi ordem de Deus, que tirasse toda os postes ídolos, os altos que sacrificavam para outros ídolos, fosse tirado dali. Só que Jesus, quando veio, o povo judeu tinha essa ideia que Jesus ia tirar todo aquele povo idólatra de lá, porque estava por causa de Roma, e também tirar Roma.
Só que Jesus chegou pregando assim uma palavra que não agradou muito o coração deles, né, das lideranças. Mas ele chegou pregando uma palavra dizendo, olha, orem pelos que vos perseguem, né? Jesus chegou falando isso e foi totalmente contra o que eles queriam. Eles queriam um Messias, um Mashiach político. Eles não queriam alguém que levasse eles de volta à aliança que eles tinham com Deus, que se perdeu no tempo. Você vê que as tradições já estavam substituindo a própria Escritura Sagrada. E aí Jesus foi lá e restaurou isso novamente. E aí, querido, qual é a pergunta que fica para nós nesta tarde? Que tipo de teólogo eu sou, né? Será que eu sou aquele teólogo que gosta de apontar o dedo e não faço, vamos dizer assim, uma análise em mim mesmo? Vamos dizer, usando a palavra de Deus como o guia? Ou será que a minha compreensão é tão rasa da palavra de Deus que eu já estou me achando perfeito e posso julgar todo mundo, condenar todo mundo, entendeu? Chegar em uma igreja para pregar, falar sobre pecado, 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 pecado. Querido, dê uma olhada nas cartas de Paulo. Dê uma olhada nas mensagens de Jesus. Eles só confrontaram pecados quando foi necessário. Mas o cerne da mensagem, tanto de Jesus quanto de Paulo, qual foi? Era a identidade de Deus nas pessoas. Era formar a identidade de filho de Deus em cada coração. E como é que eu vou fazer isso confrontando o pecado? O cara já está no pecado, eu vou fazer ele olhar para o pecado? Não é melhor trazer uma palavra de restauração, mostrar que nós somos pessoas justificadas em Deus, já remidas, saradas, curadas, restauradas, e aquilo que Jesus liberou lá na cruz, aos poucos está se manifestando na nossa vida, ou talvez já esteja bem adiantado se manifestando aqui nessa realidade, e cada dia que passamos nos tornamos mais parecidos com Cristo. Tem gente que acha que andar vestido de certa forma é santidade. Isso está errado, querido. Santidade não é uma coisa que você ostenta, que você se acha superior por se achar mais santo que alguém. Não é algo que eu possa ostentar e me achar superior por causa disso, não. A maior característica da santidade de um homem e de uma mulher de Deus é a sua humildade. Tem gente que gosta de brigar, né? De meter o chicote no povo. Olha que eu estou abordando só um tópico, querido, aqui dessa introdução. E aí, tá igual esse camaradinho aí, ó. Entendeu? O faraó lá, metendo a chibata no couro dos israelitas, lá no Egito. E aí você vê Moisés indo, levando a palavra de Deus para eles e trazendo eles de volta para Deus, formando uma identidade neles. Muitos não aceitaram, a maioria não aceitou, mas o propósito se cumpriu. Sabe por quê, amado? Porque não é por vista, é pela fé. Aí tem gente que diz assim, então tem que pregar só flores. Não, não tem que pregar só flores. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que pregar a mensagem de Cristo. Nós temos que entender que todos nós somos iguais, temos o mesmo nível de santidade diante de Deus. Não tem melhor nem pior. E se nós temos algo na nossa vida, é pela infinita misericórdia de Deus em nós. Ok? Então, deixa eu tirar a imagem daqui. E vamos dar continuidade aqui a este conceito um conceito bem pessoal sobre teologia. Não é um conceito técnico. Eu não vou pegar aqui e dizer, olha, a palavra theo ou theos vem lá do grego, que quer dizer Deus, e a palavra logia
quer dizer estudo, ou seja, estudo de Deus, até porque Deus, queridos, é algo que não se pode sondar. Porque se fosse possível sondar, o ateu ia crer em Deus, porque ele ia conseguir entender. Porque às vezes você pergunta para algum ateu ou agnóstico, por que você não crê em Deus? Ele diz, porque não tem prova científica da existência de Deus. Não tem realmente. Também não tem nada que afirme o contrário. Deixa eu só ver quantos minutos tem. 15 minutos de aula. Esta aula vai ficar dividida em, acho que 3 porções de meia hora, para não enfadar os irmãos, né? Os irmãos poderem assistir. E na última parte eu vou estar pedindo uma atividade a você, tá? Que eu ainda vou formular aqui, antes de postar a última parte da aula. Vamos lá. Mas a maioria dos leitores deste livro deve ser de pessoas que creem em Deus e provavelmente também em Jesus Cristo. Por isso, seus pensamentos estejam sempre sintetizados ou desorganizados, estão voltados para o Deus vivo, o único Deus que existe. Esse é mais um motivo para que estude teologia, pois todo o tempo que a energia que dedicar pensando a respeito do Deus verdadeiro não só vai expandir a sua mente, como também afetará a sua vida. Para exemplificar como a teologia pode influenciar sua vida, pense sobre a necessidade de prestar contas de nossos atos. Todo mundo faz algum tipo de prestação de contas a alguém. Prestamos conta a nós mesmos. A consciência encarrega-se disso. Mas nossa consciência pode ser cauterizada, distorcida ou ignorada, diminuindo assim o impacto desta prestação de contas. Devemos prestar contas à sociedade, mas sociedades diferentes possuem diversos níveis de leis e de conceitos morais. E, às vezes, é possível violar os padrões estabelecidos sem prestar contas. Outras esferas de prestação de contas são a família, a igreja local de trabalho, etc. Além disso, os que acreditam no Deus verdadeiro reconhecem que também precisam prestar contas ao Senhor. Às vezes até parece que escapamos da responsabilidade de nos reportar a Deus por aquilo que fazemos, mas ninguém fugirá da futura prestação de contas, pois todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Essa teologia do juízo nos força a pensar sobre um aspecto da pessoa de Deus que deveria expressar-se em nossa vida. E, aliás, mediante uma visão de mundo sóbria e equilibrada hoje. Bons teólogos existem, mas com diferentes características. Alguns são, pelos padrões do mundo, considerados ignorantes. Ainda que conheçam muitas verdades sobre Deus, outros estudam muito, mas não de maneira sistemática e técnica, ao passo que outros são altamente capacitados e leem muito a respeito do assunto. Há também teólogos profissionais, mas esses não são a maioria. Assim, né, querido? Independente de eu ser um estudioso da palavra, eu vou pegar aqui uma imagem do apóstolo Paulo aqui para você entender. Aí o nosso querido irmão Paulo, ou como alguns judeus chamam, o rabino Shaul Hachalia. O apóstolo Paulo era rabino? Era, querido. O apóstolo Paulo era rabino. Jesus era rabino. Você vê que na própria Bíblia estão chamando ele de rabino. Rabino, mestre, sábio, estudioso. Apóstolo Paulo, ele quebra todos esses padrões, né? Porque ele era um teólogo por vocação. Alguém que cresceu e estudou aos pés de Gamaliel, perseguiu os Yahudins Netzarim, que poucos conhecem os cristãos por esse nome, né? Os judeus nazarenos, discípulos de Jesus de Nazaré, ou seguidores dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, e depois veio a ser
confrontado pelo próprio, em uma visão, e aí ele passou a ser um missionário. Ele passou a ser um apóstolo. Apóstolo e missionário são a mesma coisa, a mesma função. E aí ele passou a pregar a palavra, a ensinar, a falar da graça de Deus, a falar do poder de Deus. Hoje, queridos, muitas vezes nós vamos em algumas igrejas e nós vemos muita, como é que eu posso dizer? Muita sabedoria, muito ensino, muito conhecimento, mas ali, sinceramente, já tem algo que já está morto. As pessoas estão mortas. Por quê? Porque existe muita palavra, muito conceito, muita teoria e não se tem uma prática. E isso, queridos, não é difícil de se conciliar, não. Senão Paulo não ia conseguir conciliar. Ah, mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo. Não pense dessa forma. O mesmo Deus que salvou o apóstolo Paulo, o mesmo Jesus que morreu na cruz pelo apóstolo Paulo, que se mostrou a ele na visão, que ele até se caiu de cima do cavalo, ficou cego, é o mesmo que está em mim e está em você. E você pode operar milagres. Mas se lembre, os milagres não são seus. Os milagres vêm de Deus através da minha e da sua vida. Os milagres não são meus. Os milagres vêm através da minha vida para as pessoas que precisam. Ah, mas pastor, eu já ouvi falar que para fazer milagre a gente tem que jejuar 40 dias, ir no monte não sei quantas vezes, fazer não sei quantas vigílias. Querido, isso daí foram os homens que inventaram essas histórias, que criaram. Claro que lá você vai ver na Bíblia pessoas que elas tiveram que fazer isso, né? Mas não foi para que Deus colocasse o poder dele sobre eles, não. Sobre eles, não. Porque muitas vezes eles precisavam passar por algum tipo de experiência para que eles entendessem quem era Deus na vida deles. Porque Deus já estava presente, já tinha feito. Você vê que o próprio Jeremias, quando Deus chama ele disse, mas eu não passo de uma criança. Deus fala para ele, não digas isso, porque eu já te constituí como profeta às nações. Querido, não diga assim, eu não passo de um novo convertido. Nunca diga isso de você, não. Acredite que o poder de Deus pode fluir através da tua vida. Pode estar fluindo nesse momento, nessa hora. Você, querido, nesse curso vai adquirir conhecimento? Com certeza, você vai adquirir muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo. Mas não deixe esse conhecimento substituir aquilo que importa. Porque, queridos, o que importa, eu vou dizer para você o que é que importa. Deixa eu só mexer aqui, e acabou. Tá, ok, desculpa. Desculpa, meu povo, deu um erro aqui. O que importa, queridos, é ensinar a palavra com amor. É ensinar a palavra com singeleza de coração. Ensinar com amor, queridos, não é você pegar e fazer lá igual o carrasco do faraó que metia chibata nos escravos, não. Eu também não estou aqui anulando, dizendo para que você não pode repreender ninguém, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é simplesmente uma coisa que eu tomei para a minha vida. Eu ouvi da boca de uma pessoa e parece que, se eu não me engano, a Igreja Batista ela segue muito esse rigor nos seus sermões. Que um bom sermão você tem que repreender, exortar, né? Que não tem nada a ver com repreender, mas tem a ver com encorajamento, repreender, edificar. Isso é exortação, é você edificar o sermão na palavra. Repreender, edificar,
encorajar, consolar. Entendeu? O meu e o seu sermão tem que ter esse teor. Não é só chicote, não é só repreensão. Você vê que a Bíblia, ela fala, por exemplo, lá em Provérbios, que foi um dos primeiros livros da Bíblia que eu li, fala que um povo que é muito repreendido, ele tende a se endurecer. A pessoa tende a ficar com o coração endurecido. Por quê? Porque tanto chicote, repreensão, repreensão, repreensão. A pessoa pega, querido, um fardo que já não é mais dele, o diabo vem e coloca nas costas dele, e ele acha que ele nunca vai conseguir ser liberto. Ele vai morrer e não vai conseguir ser liberto. Aí pegam de forma isolada, distorcida, alguns conceitos de, não, olha, tu vai ser perfeito só lá na glória. Não, queridos, a perfeição começa ainda aqui. Porque pela fé todos nós já somos perfeitos, já somos 100% santificados. O que está acontecendo é só que isso está se manifestando na nossa vida. E aí dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Ok? Então, querido, devemos ensinar a palavra assim, com amor. Você que está estudando está fazendo este curso de teologia, eu não sei qual é o teu intuito, mas eu quero dizer uma coisa, queridos, tenha amor, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. Tem gente que só sabe falar repreendendo. Eu quero saber, querido, se a tua mãe e o teu pai te repreendiam o tempo inteiro no passado. Eu acho que não. A maioria do povo que gosta de bater nos outros nunca apanhou. Por isso que sabe, por isso que acha que é bom bater. Hoje, queridos, nós temos assim várias pressões, né, dentro das nossas igrejas. Eu vou colocar aqui 3 tipos. Opa, só um momento. Desculpem. Ok, agora. 3 tipos, basicamente, de igrejas que nós temos hoje. Eu vou só ler aqui de perto. Olha, todas elas são evangélicas. Uma está com pouca gente. Eu creio que são as igrejas tradicionais, né? As igrejas que pregam, ainda primam por pregar a palavra, mas que muitas vezes se esqueceram dos dons do Espírito. Eles não acreditam mais na ação de Deus, que Deus, ele de fato vive no meio do seu povo. Queridos, se eles são santos, se eles são pessoas que são íntegros, retos, que se desviam do mal, porque o Espírito Santo atua no meio deles, mesmo que seja limitado, mas atua sim. Não tem essa história de igreja sorveteriana, de igreja fria. Entendeu? Não existe aquela história. Eu até esqueci de colocar, né, um memezinho que o pessoal sempre coloca para fazer uma brincadeira com tipos de igreja, né? Eles colocam assim, igrejas tradicionais, aí coloca aquela neve, né? Aquela atrás, aí coloca igrejas modernas, aí coloca aquela água assim bem calminha, e igrejas pentecostais coloca aquele fogo. Queridos, todas elas são importantes, seja a tradicional, seja a moderna ou a pentecostal. Todas elas são importantes, porque todas elas fazem parte do céu. Todas as pessoas que estão lá, que levam a vida, uma vida ilibada, que de fato refletem o caráter de Cristo. Todos eles, queridos, eles
são pessoas importantes. Eu acho que o meu tempo de gravação está acabando, mas nós vamos a uma segunda parte, ok? E vamos lá. Eita, voltando aqui mais uma vez. E vamos continuar gravando aqui a aula. Eu parei na parte falando sobre os teólogos profissionais. Queridos, só lendo aqui um pouco do que está aqui na apostila, os profissionais sempre querem ter certeza de que o autor leu tudo a respeito daquele assunto. Mas quem consegue fazer isso? O mínimo que esperam é ter uma prova de que vários livros foram consultados. Isso pode ser feito pela análise da quantidade e de variedade de notas. Algumas devem ser obras atuais. Acredito que já mostrei em outros livros que sou capaz de fazer isso. Isso aqui é uma nota do autor. Porém, nesta obra, decidi usar um número mínimo de notas de rodapé. Usei somente o necessário para documentar algumas declarações que o leitor pudesse pensar que não era verídica ou para deixar claro que não estou fazendo afirmações infundadas. Mas, na maioria das vezes, usei as notas para indicar livros e artigos que acredito serem uma contribuição útil ao assunto abordado. Dessa maneira, é possível que o leitor faça uma investigação mais profunda, se assim desejar. Se teologia é pensar sobre Deus e expressar esses pensamentos, então julgue este livro com base na ideia de que ele reflete pensamentos corretos a respeito de Deus e do que o expressa, de maneira correta e simples, sendo capaz de gerar mudanças em seu modo de pensar e de viver. Bom, queridos, é o seguinte, a teologia, ela é assim algo muito extenso, porque você acaba abraçando nela todas as ciências. Por que isso acontece? Porque em tudo isso, queridos, Deus se manifesta. Deus se manifesta na física, na química, na biologia, na antropologia, na geografia, na história. Só não vê quem não quer. Ah, mas eu vejo ações de homens lá, isso, aquilo, outro. Queridos, só que muitas vezes tem histórias que não são contadas a nós, né? Ou não chegamos. Muitas vezes nós temos aí a mídia como norte para nós, né? Para achar que estão falando a verdade, pega uma referência da mídia normal. Sendo que já está mais do que provado que a própria mídia mente muitas vezes para nós. Ah, olha, mas tem os canais evangélicos. Queridos, também, só que os canais evangélicos também eles têm compromisso com algumas coisas, então eles não podem romper algumas regras e eles também acabam sendo negligentes com muitas informações que deveriam chegar a nós. Mas é assim, a nossa certeza, queridos, é Deus. É o Espírito de sabedoria que Deus colocou nas nossas vidas. Nós devemos usar dessa sabedoria. Não para nos mostrar, mas sim para, de fato, estarmos firmes e acreditarmos que, queridos, só Deus é por nós. Deus é quem pode transformar nossas vidas. Você pode estudar tudo que você quiser, você pode compreender tudo que você puder compreender, mas não adianta, nós vamos dar voltas e voltas e voltar no mesmo lugar. Por isso, querido, que a nossa esperança esteja no nosso Criador. Bom, eu já estou quase pregando, né? Mas vamos lá para continuar aqui falando da aula e quebrar um pouquinho aqui o gelo, né, da seriedade do assunto. Deixa eu só puxar aqui a imagem que eu quero, que eu esqueci de puxar, bem aqui. Ok. Bem, isso aqui é só para a gente, vamos dizer assim, descontrair um pouquinho, né? Aí você tem ali, ó, Amado Batista.
A Igreja Batista é uma igreja muito boa, gosto bastante dela. Adotei algumas coisas na minha própria congregação de origem batista, a organização, a liturgia, lembra muito uma igreja batista. Mas nós somos aqui de cunho mais pentecostal. Tem aqui, né, amado neopentecostal, né, as igrejas que falam muito em dinheiro. Muitas vezes, querido, não é errado você falar de dinheiro na igreja, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Você vê igrejas aí que são ricas, não falam em dinheiro. Simplesmente deixam as pessoas com o coração à vontade para contribuir com a obra. E quando o trabalho é sério, quando o trabalho ele tem responsabilidade, tem crescimento, eu digo por mim mesmo, queridos. Eu comecei aqui a igreja, congregação com 6 cadeiras. E hoje nós aí já estamos caminhando já pelos olhos da fé em ter um prédio próprio, num lugar bom, bem localizado. Mas o que é tudo isso? É a ação de Deus, é a paciência, é oração. Hoje, queridos, muitos líderes, por ter uma teologia torcida na cabeça, querem assim espremer, né, a ovelha a qualquer custo, a tirar dinheiro da ovelha. Isso está errado. Isso está muito errado. Como eu digo, as ovelhas não são nossas, elas são de Jesus e nós temos que ter amor por elas. Aí também nós temos aqui, ó, amado pentecostal, né? Fogo, poder, unção, é legal. Mas nós temos, queridos, que ter o equilíbrio aqui. Nós temos que ter um pouco do amado batista, do amado neopentecostal e do amado pentecostal. E aí nós temos aqui, por último, o amado presbiteriano. Só gelo, né? Frio. Igrejas tradicionais. Isso aí eu não estou querendo ofender os irmãos da presbiteriana, nem pentecostais, nem neopentecostais, nem batistas. Porque, queridos, tem algo de bom lá. Eles procuram entender, de fato, o significado da palavra. Eles não ficam conjecturando suposições, mas sim eles vão atrás de algo concreto e procuram ensinar. E nós temos que ter um pouco de cada uma delas. E essa imagem aqui foi só para ilustrar, né? Para nós entendermos um pouquinho do que nós temos que ter na nossa vida, como futuros teólogos. Agora, não só teólogos leigos, mas teólogos que vamos nos tornar mestres, profissionais na teologia, cientistas, de fato fundamentados. E já estamos aqui terminando a aula, voltando aqui um pouco para o conteúdo do livro que eu estou usando aqui como base, que é Teologia Básica, é o nome do livro. Você pode encontrar ele na internet, da editora Mundo Cristão. Continua assim. A expressão sã doutrina, usada por Paulo, quer dizer doutrina correta. Olha aí, preste atenção a importância de nós estudarmos a palavra e até com um olhar clínico e crítico. Claro, dentro da direção de Deus. Fazemos uma pesquisa séria mesmo em relação aos versículos, ao texto, ver várias traduções, ver qual é a que tem mais coerência, para que nós não venhamos, queridos, a ser irresponsáveis no nosso ensino, nem na nossa pregação. Infelizmente, tem gente que não tem amor, queridos, por isso. E por isso as coisas acabam passando batidas, né? Enquanto ele poderia crescer muito, muito mesmo. E muitas vezes, por exemplo, se você perguntar se eu saio para pregar em outras igrejas, não, eu prego só na minha igreja. Eu sou um pastor local. Dificilmente eu saio para outro lugar para estar pregando ou ensinando. Sempre é dentro aqui da nossa congregação. Aí, para você ver essa expressão sã doutrina, anote aí a referência. Meu Deus, só um momento. Sumiu aqui tudo. Sim, tá, achei.
Anote a referência sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e Tito 1, 9. Todos são do Novo Testamento. Espera-se que a sã doutrina e a sã teologia sempre resultem em uma vida santa. Quando Paulo orava pelas igrejas, pedia que crescessem no conhecimento, pois entendia que isso produziria um viver santo. Aí você pega a referência de novo. Você vai ver isso lá em Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, e Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 10. A sã teologia é expressa não somente na declaração de fé, mas também por meio de uma vida frutífera e de um viver santo. E a vida santa deve estar baseada em uma sã teologia. Como a teologia afeta a minha vida? Como a teologia afeta a minha vida ou a minha vida é nossa responsabilidade individual. Mas o objetivo supremo para o estudo da teologia é que sejamos feitos conforme a imagem de Cristo. Em última análise, nenhum livro é capaz de fazer isso. Somente Deus e você. Ou seja, queridos, não é só estudo. Tem gente que se ilude, né? Aí tira um bacharel livre em teologia, manda fazer um anel da grossura do dedo, né? Coloca bem aqui, aí quando senta ainda exibe assim, né? Quando vai pregar ainda exibe o anel de teólogo. Aí o meu professor lá, o professor José Queiroz Cavalcante, ele diz assim que quanto maior o anel, mais burro o bacharel. Não é uma coisa para ostentar, queridos. Se nós temos as virtudes de Cristo na nossa vida, tudo que nós conseguimos no reino não é para ostentar. Deixa eu mostrar aqui algumas imagens. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Vamos lá. Por que, queridos, que nós precisamos da sã doutrina? Para não acontecer o que está nessa figurinha bem aqui, ó. E o que é que está nessa figurinha aqui? Uma coisa muito perigosa, chamada mundanismo. Tem gente que acha que o mundanismo está na roupa, né? Está nos usos e costumes. Em parte está, eu não vou também descartar. Porque também os irmãos e as irmãs têm que ter um certo cuidado com as roupas que vão na congregação. Primeiro que você vai em um local que é público. Então, necessita-se de um respeito com você e com quem está também ali congregando juntamente com você. E aí você vê, né, o capetinho aqui empurrando, entra, né? Aproveita que estão dando lugar. Dá vontade de rir, mas é verdade, queridos. Estão dando lugar ao mundanismo dentro da igreja. Aí tem alguém que pode pensar que, mas aquelas igrejas pretas agora, né, que é tudo pintado de preto, presta atenção. Se eu pudesse agora, eu teria um fundo preto aqui, sabe por quê? Por causa da filmagem que eu estou fazendo por causa da aula. Aquelas igrejas, queridos, além delas estarem se preocupando em montar uma estrutura, ter uma congregação, ter membresia, eles também estão preocupados em aproveitar as redes sociais, a internet e o alcance que ela dá de usar. E aí você às vezes precisa fazer tudo preto, como se fosse uma boate mesmo, para que apareça só as pessoas. Não é por causa do que o povo está pensando, não. Às vezes o povo, queridos, fala besteira por ignorância. Não julgue, não. Não julgue. Não julgue para que você não seja julgado. Eu não devo julgar para que eu não seja julgado. E se eu julgar, eu tenho que me lembrar que com a mesma medida que eu estou julgando, eu também vou ser julgado. E aí tem gente que só porque vê o fundo preto já acha que é coisa do demônio, não sei o quê. Querido, se as pessoas lessem a palavra de fato, iam descobrir que o preto é mais ligado à santidade que o branco. Mas no Apocalipse diz que serão vestidos de branco e tal. O Apocalipse tem um porquê das vestes serem brancas lá. Ok?
Mas preto e branco basicamente refletem a mesma coisa dentro da Bíblia. Tanto o preto tem um sentido de santidade, quanto o branco tem um sentido de santidade. Uma coisa, amado, que ocorre muito nas nossas igrejas. Tem alguns irmãos que querem, pelo tamanho, né, da contribuição que eles dão, eles querem calar o pastor ou querem controlar as mensagens que são faladas. Assim como tem gente, querido, que contribui porque é algo sério que está acontecendo ali naquela congregação, tem muitas pessoas que contribuem para tentar controlar, até mesmo o que é falado no púlpito. Eles acham que o poder financeiro deles dá direito deles falarem o que quiserem na igreja e controlarem como quiser, achando que é filantropia, né? Igreja é filantropia. Tem a parte da filantropia? Tem, mas não da forma que algumas pessoas acham que é. E se você, de repente, contribui com esse tipo de coisa, com esse tipo de intuito, eu te digo para você parar de contribuir, porque você está se amaldiçoando. E uma hora a espada vem e corta as perninhas. Ok? Vamos à nossa próxima imagem, caminhando aqui para o final. Queridos, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Por exemplo, esta imagem aqui é de um concílio. Não sei ao certo qual é o concílio, mas o que eram os concílios? Era onde os teólogos se reuniam e iam estudar as doutrinas e as teologias que estavam sendo faladas na igreja da época, para ver se de fato ela era a sã doutrina. E aí cada um apresentava o seu parecer, trazia a sua defesa, e ali eles chegavam em um acordo, se deveria continuar certas coisas ou deveria tirar. Hoje, querido, é muito complicado fazer isso, porque hoje todo mundo visa isso aqui, né? Lucro, dinheiro, avareza hoje, infelizmente, tomou conta de muitos lugares. E aí não dá para fazer mais isso. Mas eu creio que algumas coisas Deus vai permitir voltar. Então vamos aqui à próxima imagem. Queridos, esses aqui são pinturas que representam alguns teólogos do período patrístico, né? Os pais da igreja de hoje, depois dos apóstolos. Homens que de fato foram teólogos que visavam o reino de Deus. Tinha alguma coisa ou outra assim que se você for estudar você vai achar estranho? Vai. Mas eles não tinham muito interesse em lucros, mas eles estavam interessados na palavra, eles estavam interessados no aprendizado e no ensinamento da palavra, na sã doutrina de fato. Dedicavam tempo a isso. E numa época que não se tinha tanta tecnologia para estudar, né? Hoje você tem internet aí, nós temos a internet, às vezes a gente prefere ficar em algumas redes sociais de vídeos curtos, assiste um vídeo atrás do outro, mas não estuda nada. E aí depois quer chegar na igreja, quer discutir, quer falar e quer dizer que sabe mais do que o outro. Infelizmente os tempos estão assim. E vamos aqui a nossa última imagem. Queridos, o nosso alvo, claro, isso aqui é puramente ilustrativo. Os irmãos não vão me ter como idólatra de imagens aqui, por favor. Nós temos, queridos, que basear nossa teologia na pessoa que está representada nesta imagem, Jesus. Você vê que o apóstolo Paulo, quando falou algo para ele, o apóstolo Pedro falou algo para Jesus, quando Jesus falou da sua morte, né, ele disse, não, mestre, tem misericórdia de ti.
E Jesus repreende ele e diz: arreda Satanás, porque tu não comunga com as coisas de Deus, mas se dá dos homens. E aí, querido, você vê lá na frente Jesus chegando com Pedro, e Pedro tinha feito algo terrível, tinha negado ele. Copinho do Mickey. Tinha negado ele. E aí Jesus podia chegar naquela hora ali repreendendo Pedro, envergonhando ele na frente de todo mundo. Mas Jesus chega com Pedro e faz uma pergunta. E Jesus, queridos, ali, mais elevado, porque ele tinha cumprido o seu propósito. Então ele estava num nível mais elevado do que aquele quando ele andou no meio dos seus discípulos. E ele não chega com repreensão, mas sim ele chega com uma mensagem puxando, resgatando, uma pergunta para resgatar a identidade de Pedro como discípulo. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E ele pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E você vê que a resposta de Pedro a primeira vez ele falou que sim, a segunda ele falou que sim, a terceira ele disse: tu sabes de todas as coisas. E Jesus dá a mesma ordem as 3 vezes a ele, né? Apacenta as minhas ovelhas. Se nós, queridos, amamos a Jesus, de fato como nós achamos, nós não devemos espalhar, nós não devemos, como é que eu posso dizer, nós não devemos causar divisões, mas sim nós devemos causar união. Essa é a marca de um verdadeiro seguidor de Jesus. Porque se alguém, querido, está causando desunião, contenda, confusão, Deus não está nesta pessoa. A palavra de Deus não habita nele. Porque uma pessoa que tem Deus, ela causa união. Amém? E já vou colocar aqui esta imagem para nós encerrarmos mais uma vez aqui o nosso amado Jesus, ok? Aqui cercado, né, com as mulheres que estavam ali no ministério dele. E você vê, queridos, Jesus chamou a todos. Tem gente dizendo aí que pastora não existe, né? Onde tem uma pastora é porque tem um homem frouxo. Tem colocações, queridos, que não se deve fazer. Mas, infelizmente, as pessoas acham, né, que tem ou são alguma coisa, enfim. Mas eu quero, queridos, terminar esta aula encorajando você a continuar estudando. A próxima aula que eu irei gravar são os prolegômenos. É um assunto que não é muito extenso, não é nem muito fácil, nem muito difícil, ok? Todo mundo vai aprender, entender. Espero que esta aula que eu fiz procurando assim trazer, né, uma identidade, de fato, o que eu e você nós devemos ser quando nos tornamos ou almejamos ser teólogos, porque tem gente que quer ser teólogo para poder confrontar o pastor, a pastora, para poder dizer que sabe mais. E isso está muito errado. Na verdade, quando você adquirir conhecimento, é para você somar com a sua congregação e não bater de frente com ela. E não dizer que só você sabe. Eu não devo chegar com o meu pastor e dizer que só eu sei. Eu tive, queridos, durante a minha vida toda, tive pastores que eram leigos, que não tinham teologia nenhuma. A teologia dele era a teologia da vida, era da Bíblia que ele leu. Tive também pastores, homens extremamente letrados, profundos conhecedores, excelentes pregadores, e também tive um pastor que até hoje é um dos teólogos assim a nível de Brasil, um dos mais graduados, um teólogo excelente mesmo, uma pessoa idônea,
que não foi meu professor quando eu fiz o curso de teologia, mas o pouco que eu convivi com ele, aprendi muitas coisas boas. E agora sou pastor na minha congregação. Ok? Então, queridos, tudo que nós aprendermos, devemos nos lembrar, é para o reino de Deus, não é para a nossa vaidade, não é para que nós venhamos a nos tornar avarentos, não é para que nos venhamos a tornar arrogantes, achar que nós somos melhores, mas sim olhar para este camaradinho aqui, barbudinho, chamado Jesus, que, segundo o que nós cremos e entendemos, mesmo sendo Deus, não usurpou em si mesmo. Ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Ok? Uma boa noite, boa tarde, um bom dia a todos. Eu não sei que horas você vai assistir essa aula, mas eu te peço que você se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, comente, porque isso é muito importante para o fortalecimento deste trabalho. Que Deus te abençoe e até a próxima.